Noite, segunda-feira, dia 24 de abril de 2023, e eu, Léo da Foco, aqui, aguardando a professora Carina Nunes Fritz, que vai falar de um dos temas contidos nesse livro. Qual é esse tema? A herança digital é um dos temas mais controvertidos do direito sucessório na era digital. A questão sobre quem vai ficar com os bens digitais, inclusive as nossas contas nas redes sociais, é um problema de interesse geral, pois afeta diretamente as famílias das pessoas falecidas. Para debater o tema, a Carina vai falar sobre, especificamente, a parte 4 desse livro magnífico, uma obra de referência, que é o capítulo relacionado ao direito digital. Então deixa eu ver se a Carina já está por aqui. Não, ainda não está, porque ela, como vocês sabem, é uma jurista que tem íntima relação com o direito alemão. E nesse livro, Jurisprudência Comentada dos Tribunais Alemães, lançado em 2021 pela editora Foco, mas mais do que nunca atualíssimo, ela trata desse tema. E também trata de outros. Deixa eu pegar aqui aleatoriamente, olha só. Suicídio assistido, locação, doação de sêmen, dados pessoais, o caso Lute, culpa em contraendo, quebra da base do negócio, animais, caso da fiança, coronavírus, direito ao esquecimento, intergênero, filiação, holocausto, e-book, entre outros. Então, meus amigos, é para falar com Carina Nunes Fritz. Peraí, que ela ainda não está aqui. Deixa eu ver. Tá a Flávia lá, a doutora Flávia. Mas eu estou esperando. Deixa eu só avisar para ela que estamos ao vivo. A gente tinha combinado. Carina... já entrei, já. Sim, ela está aqui conosco e já já a gente vai falar com a Carina Nunes. Vamos lá. Carina, deixa eu ver se você entrou aqui. Olha só, Carina. Carina. Olá, Luísa! Boa tarde. Carina, boa tarde. Carina. Vamos lá, deixa eu conversar com a Carina. Oi, Léo. Carina, minha Tudo amiga. bem? Que alegria te Alegria receber toda aqui. minha. Como é que você tá? Eu tô ótimo, graças a Deus, animado. Estamos aqui pensando numa segunda edição para esse livro, que eu dizia, mesmo lançado em 21, ainda é atualíssimo. O direito do Brasil hoje começa a beber nessa fonte. E aqui eu fiz uma introdução, peguei parte daquele trecho que você me mandou, contando da importância da herança digital, e disse a todos que eu receberia para um papo agradabilíssimo aqui, para que pudéssemos falar um pouco desse tema. Mas antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui conosco, querido. Carina. Bom, vamos lá. Carina, por que o tema da herança digital tem gerado tanta controvérsia? Por que tantas discussões? A gente abre as redes sociais. Recentemente, tivemos um caso de penhora de milhas, ou no outro caso, um grande ator brasileiro também tinha ali a sua conta remunerada. Por que esse tema tem vindo tanto à baila, minha amiga? Esse é um tema que afeta diretamente nossa vida, o nosso dia a dia, né? Porque hoje em dia todo mundo tem algum tipo de rede social. A gente vive no mundo digital. A pandemia teve o condão de nos colocar definitivamente no mundo digital, mas assim, é impossível as pessoas viverem hoje sem ter alguma coisa no mundo digital, sem ter uma conta no Facebook, no Instagram, no TikTok, e isso de todas as idades. Desde os idosos, nós adultos, adolescentes, crianças, né? E o grande problema é o que vai acontecer com tudo isso depois da morte do titular? Se nós pensarmos nos nossos filhos, será que a gente vai poder acessar a conta do TikTok, o perfil dele do Instagram, que virou uma espécie de álbum de família digital hoje em dia, porque poucas pessoas fazem álbum físico. Lembra daquele álbum da nossa avó, né, de papel? Isso, poucas pessoas fazem hoje, né, esse tipo de álbum. Os álbuns agora são digitais, é o Instagram, é o TikTok,
né? Ou sei lá o que, quais outras mídias que existam e vão surgir, né? Então, esse é um problema da herança digital. Verdade. A gente discute quem vai ficar com esse acervo digital. E isso é do interesse direto das famílias, né? Principalmente das famílias. Entendi. Mas como é que surgiu essa discussão? Por que que isso chegou nos tribunais, né? Qual foi o caso assim que teria dado ensejo a essas discussões? Como é que isso tem sido visto na jurisprudência dos Olha, tribunais alemães? nós tivemos no início, né? Vou fazer ir um pouquinho atrás, fazer um recorte histórico para lembrar o seguinte: quando a internet surgiu, existia toda aquela preocupação de ter o mínimo possível de regras, né? Regulando, disciplinando a internet. E naquela época se achava que tudo que nós armazenássemos no mundo digital ficaria com as plataformas, né? Mas se chegou a um momento em que as pessoas começaram a falar, mas como assim tudo meu que tiver digital vai ficar com a plataforma? Eu não vou poder transmitir aos meus herdeiros, né? Meus herdeiros não vão poder acessar, Transmitir. né? E aí surgiu a ideia da transmissibilidade parcial da herança digital. A primeira ideia da intransmissibilidade absoluta foi abandonada. Ninguém defende hoje mais isso no mundo. Hoje em dia, nós temos duas discussões. Ou vai ser, uma corrente sustenta a transmissibilidade parcial e a outra sustenta a transmissibilidade plena da herança digital, né? Nós temos um caso que foi paradigmático na Alemanha, que foi um julgado do Tribunal Infraconstitucional Alemão, BGH, que é a corte correspondente ao nosso STJ. E lá o caso envolvia o Facebook. Era uma garota de 15 anos que tinha uma conta no Facebook. Ela faleceu num acidente de metrô em Berlim. A família não sabia ao certo se aquilo tinha sido um acidente ou se teria sido um suicídio, porque havia uma hipótese de que ela teria sofrido bullying no colégio, né? Então, os pais entraram, primeiro pediram administrativamente ao Facebook o acesso à conta, apesar de que eles tinham, né? Eles tinham login, tinham a senha dela, Léo. Mas a plataforma transformou a página em memorial tão logo ela ficou sabendo do falecimento da garota. E isso por um contato desconhecido. Olha Né? só, Então, que automaticamente coisa. o Facebook bloqueou o acesso dos pais à conta da garota. Então, eles entraram com uma ação pedindo para ter acesso à conta, porque eles queriam analisar todo aquele conteúdo para investigar se tinha algum fundado receio realmente de bullying. Ganharam em primeira instância, em segunda instância eles perderam, e o caso foi parar no BGH, que é o STJ alemão, e o BGH disse o seguinte: olha, a herança digital, embora seja um tema novo, mas ela é transmitida aos herdeiros da mesma forma que uma herança analógica, vamos chamar assim, né? E Uhum. ordenou ao Facebook que liberasse o acesso. O que fez o Facebook? O Facebook baixou todo o conteúdo da página dela, salvou num pendrive, eram quase 14 mil páginas de informação e entregou o pendrive aos pais. Falou, cumpri a decisão, tá aqui o conteúdo. Tá aí. Tá Só que aí. o tribunal alemão aplicou uma multa na empresa por descumprimento de sentença, porque ele autorizou o acesso ativo, ou seja, entrar na Aqui. conta, se movimentar lá dentro. Não é você receber um calhamaço de 14 mil páginas em PDF para você ler tudo aquilo, né? Então, essa decisão foi muito paradigmática, porque foi a primeira decisão judicial na Alemanha e ela teve uma repercussão imediata, né? Teve uma repercussão imediata, influenciando, inclusive, outros países lá na Europa, seja no judiciário, sejam medidas legislativas, né, projetos de lei que começaram a surgir. Mas, enfim, essas são as duas correntes, né? Parcial Transmissibilidade e plena, a exatamente. plena. Né? Tá.
Karina, e assim, parece óbvio, e eu só queria confirmar se é óbvio mesmo. Transmissibilidade parcial, ou seja, é um acesso limitado a alguns dados, a que se restringiria essa Então, transmissibilidade a corrente parcial? que defende a Ou, transmissibilidade parcial, que é a corrente lá na Europa, que foi difundida principalmente pelo Facebook, ela diz o seguinte: olha, primeiro nós temos que fazer uma espécie de autópsia na conta do falecido para a gente separar aquilo que é conteúdo patrimonial do que é conteúdo existencial. Exemplo de conteúdo patrimonial: contas bancárias, criptomoedas, e-books ou coisas do tipo. Mas, Léo, e-mails, contas nas redes sociais como TikTok, Instagram, Facebook, isso seria considerado um conteúdo existencial, né? Porque lá tem informações sensíveis da pessoa, tem fotos, tem vídeos, tem mensagens, né? Postagens e mensagens trocadas com terceiros e tudo mais. Então, para a corrente da transmissibilidade parcial, os herdeiros, primeiro, teria que fazer essa triagem. Segundo, os herdeiros só acessariam o conteúdo eminentemente que fosse, sem sombra de dúvida, patrimonial. O problema é que essa corrente tem uma série de dificuldades, né? Um exemplo prático disso: Marília Mendonça faleceu de uma forma trágica recentemente, deixou um filho ainda bebê, né, praticamente. Se a gente aplicar a corrente da transmissibilidade parcial, o que vai acontecer? A conta do Instagram dela, se bem que hoje em dia alguns dizem que, como é uma conta comercial, ela seria transmitida aos herdeiros. Mas vamos supor que ela tivesse uma conta privada, que só era permitido acesso a familiares e amigos muito íntimos, e que ela tivesse postado nessa conta imagens do parto, dos primeiros momentos de vida do filho dela, dos primeiros meses, né? Léo, tudo isso não seria acessível ao garoto. Imagina, ele não teria acesso, primeiro, às lembranças da mãe dele, e segundo, ele não teria em acesso a relação. lembranças da própria vida dele. Olha que surreal, né? Porque a Sim, gente tem que pensar no lado prático também da coisa. Essa corrente, é verdade. ela impede a família de ficar com esse tipo de lembrança. E, mas você vai dizer, mas ali tem um conteúdo sensível. Tem um conteúdo sensível, mas você vai tirar da família e deixar com as empresas, com empresas privadas de fins lucrativos esse material sensível? Você vai deixar as memórias do seu filho, as últimas lembranças do seu ente querido, de posse das plataformas? Porque assim, internet não apaga, nada se apaga e nada se esquece. É muito ingênuo você achar, o Facebook vai apagar. Vamos criar uma lei para o Facebook apagar. Quem é que vai controlar se ele apagou ou não, Léo? Olha a dificuldade que é. Quem é que sabe de verdade se ele não tirou Exatamente. um Olha a underline do dificuldade código, que né? é a Então, gente verificar o cumprimento da LGPD. Imagina você nossa, fiscalizar se aquela conta foi apagada ou não e se ele não está utilizando aquela conta mesmo assim, aqueles contatos, né? Porque há estudos que mostram, estudos na Inglaterra que mostram que o Facebook continua a monetizar de alguma forma os contatos mesmo das pessoas falecidas. Então, esse tratamento que é dado é muito nebuloso, né? E por que nós vamos tirar da família aquelas fotos mais sensíveis e dar para uma empresa privada? Né? Isso é não faz o menor complicado. sentido. Outra coisa, quem é que vai fazer, Léo, essa triagem de todo o material? Imagina, uma pessoa que passa 30 anos na internet direto, nas redes sociais. Quem é que vai ler tudo Produzindo aquilo, ler conteúdo, todas as mensagens, todos os vídeos, todas as postagens, para separar? Isso aqui é conteúdo patrimonial, isso aqui é extra patrimonial. É o juiz abarrotado de trabalho? É um perito
Mas com base em que critérios? É um Né? perdido, É. Quem vai pagar por isso? Seria a plataforma que está interessada em ficar com esses dados e essas informações? Né? E quando isso vai ser feito? Porque, afinal de contas, com a morte, toda a herança se transmite automaticamente aos herdeiros. Esses bens vão ficar sem titularidade durante esse período esses dados, né, vão ficar sem titularidade durante todo esse período em que rolar esse processo judicial, porque isso vai chegar no Supremo certamente, porque envolve direito à herança, que a gente não pode esquecer que é direito fundamental. Então, é uma corrente que, de certa forma, anda na contramão da Europa, do que vem sendo discutido na Europa. Sim. A corrente da transmissibilidade parcial. Né? Então, o que você quer dizer é que hoje a corrente dominante na Europa é essa de transmissibilidade plena, ou seja, entrou com pedido, é o caso da garota de Berlim, que a família teve acesso a todos os dados sensíveis ou não, patrimoniais ou não, a conta passa a ser administrada pela família. E o que você está nos contando aqui é que no Brasil o que deve estar acontecendo nos tribunais é esse acesso parcial. Nós temos algumas decisões dos tribunais e de juiz de primeiro grau, né? Algumas têm negado o acesso da família, seja a conta de Facebook, a rede social, a senha de celulares para você acessar os e-mails. Isso tem sido negado, uma parte. Em outros casos, se admite. Mas, de um modo geral, a jurisprudência tem sido negativa nesse sentido. E na Europa, nós temos uma outra realidade. Se você for olhar as decisões na Alemanha, na Áustria, né, que já tem decisões sobre esse problema, elas estão permitindo o acesso da família a Facebook, a Instagram, a e-mails. Né? Nós temos legislações na Europa. A França permite o acesso da família. Espanha também. Espanha reformou a lei de proteção de dados e incluiu expressamente a previsão da família, pelo menos, ter acesso a isso. Se a família pode usar ou não ativamente, isso é uma coisa que ainda está em aberto. Né? Mas a gente tem visto, Léo, vários perfis que estão sendo tocados pela família e não tem nenhum problema nisso. Até porque, se tiver um eventual abuso, né, um exercício abusivo desse direito, nós temos a figura do abuso do direito para tolher e proibir definitivamente. Né? E proibir, claro. Eu fico imaginando, Karina, é só uma imaginação, né? uma reflexão aqui. Imagino que a Marília Mendonça deveria ser a maior geradora de receita, de fonte, de recursos patrimoniais no seio familiar. E, obviamente, o marido deveria ter ali uma função importante, mas acessória, de apoio, de sustento, de fim, de cuidar do filho, porque a mãe participava do showbiz. Na medida em que você tolhe a família de continuar tendo receita com aquilo, porque a gente sabe que, por exemplo, um vídeo dela no YouTube deve remunerar em... Assim, se não remunerar em nada, remunera em $30 mil por mês. Cara, como é que você vai tolher esse acesso de você gerenciar, de você oferir lucro para o resto da vida com aquele trabalho? E vai deixar na mão de quem, Léo? Vai deixar na mão de empresas privadas? Do Meta explorar aquilo? Eu acho também de um absurdo assim enorme. E é por isso que eu acho que a corrente da transmissibilidade plena, ela é muito... Primeiro, ela é, digamos assim, é a solução legal, porque, veja, o que diz o nosso Código Civil, e, aliás, não é só o nosso Código Civil, no mundo inteiro vige o princípio da sucessão universal. Se você tem determinado patrimônio, se você tem patrimônio, tem casa, carro, etc. e tal, e você não faz um testamento, né? Enfim, deixando aquilo ali para uma parte, né? Para outras pessoas, isso vai para onde? Isso vai para a família, vai para os herdeiros. São os herdeiros. Família. Não vai para o Estado. Sim. Né? Não é tipo assim, eu não deixei testamento, meus bens não vai para a família, vai para o Estado. Não, vai para a família, que é o herdeiro legítimo, né?
o núcleo familiar. Sim. Ora, por que então, quando eu não deixo algo escrito no mundo digital, isso vai para as plataformas? Porque, assim, esses bens não ficam sem titularidade. As plataformas se apropriam deles, né? Nós temos essa regra Sim. da sucessão universal. O problema é que as plataformas não gostam dessa regra, não aceitam essa regra, porque elas querem, no fundo, se apropriar disso daí. Então, a corrente da transmissibilidade, ela é a corrente vigente nesse exato momento pelo direito positivo. Seja aqui na Alemanha, em Portugal, em Positivo. qualquer país do mundo. O fenômeno da sucessão universal é universal de fato, né? Sim. Então, eu acho que essa corrente é a mais adequada. Mas, Karen, mas no que se baseia o pensamento desse legislador, desse jurista brasileiro, julgadores, né, os juízes, para dar uma decisão como essa? Há um fundamento assim que a gente consiga... Ah, é verdade, ele pensou Sim, por esse eles aspecto ou alegam, em não? primeiro lugar, se você permite a transmissibilidade da herança digital, é como se você estivesse transmitindo os direitos de personalidade do falecido. Isso violaria a intransmissibilidade dos direitos da personalidade, violaria a proteção dos dados pessoais, porque estariam sendo acessados pela família, e seria uma espécie também de violação de sigilo das comunicações. Mas veja, Léo, em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte: uma conta numa rede social, o que que é? Não é um direito da personalidade. Eu tenho o aluguel de um espaço virtual em que eu uso da forma como eu quiser. Isso não se confunde com a personalidade humana. Quais são os direitos da personalidade? É o nome, é o corpo, é a integridade psicofísica, a honra, né? Física. Uma conta, um Sim. perfil, ele é objeto, o que ele é de fato? Ele é objeto de uma relação obrigacional, de um contrato atípico, né? Um contrato atípico de uso da plataforma digital celebrado entre o usuário e a plataforma no momento em que você adere aos termos de usos e condições, que vale lembrar, são impostos pela plataforma. Você só tem uma alternativa: ou você aceita ou você não usa, né? E esse contrato, Léo, não é um contrato gratuito como as plataformas diziam no início, que é um serviço gratuito prestado para a população, né? Para a coletividade. Não é verdade. Ele é um contrato, hoje você sabe que ele é um contrato oneroso, porque ele é remunerado através do uso dos nossos dados pessoais, em que a gente cede para a Sim. plataforma o uso não remunerado. Ela não me paga um centavo para usar os meus dados pessoais. E ela coleta, faz o tratamento e comercializa depois, né? Então, nós temos que lembrar que que uma conta não pode ser confundida com a personalidade do sujeito, né? Em segundo lugar, se é verdade que os direitos de personalidade são intransmissíveis, é também verdade, isso é muito importante que seja dito, que a família são as pessoas legitimadas a tutelar os direitos de personalidade pós-mortem. É a honra, Pós-mortem, é o claro. nome, é a imagem, a sepultura, o cadáver. Isso é uma titularidade da família. Os alemães gostam de dizer que a família tem o direito, mas também o dever de tutelar os deveres, os direitos de personalidade pós-mortem do falecido, né? Não viola a transmissão dos dados pessoais. E eu adorei essa sua pergunta, porque vai me dar a oportunidade de falar que recentemente, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em fevereiro desse ano, emitiu uma nota técnica que pôs por terra
a ideia de que a transmissão da herança digital viola a LGPD. O que disse a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? A Polícia Rodoviária Federal fez uma consulta para a Autoridade Nacional, porque eles queriam fazer um site onde fossem colocados uma espécie de memorial para as pessoas que trabalharam lá, né? Nome, sobrenome, a função que ele exercia, foto. E eles fizeram um questionamento para saber se isso ofendia a LGPD, né? E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados disse o seguinte: não ofende. Por quê? Porque a LGPD, ela é uma lei que visa tutelar os direitos de liberdade e fomentar, né, favorecer, incentivar o pleno desenvolvimento da personalidade humana. E só quem pode desenvolver a personalidade humana sob o aspecto biológico e também jurídico, eu não vou entrar na questão religiosa, de espiritismo ou coisa do gênero, mas sob o aspecto jurídico, só quem se desenvolve ainda a personalidade são as pessoas vivas, Léo. O regulamento... Belíssima reflexão. Então, assim, a LGPD não se aplica aos dados de pessoas mortas. É como se aquele dado perdesse o caráter de dado pessoal e ele é tutelado por quais regras? Pelas regras do direito sucessório e dos direitos da personalidade. Foi o que disse expressamente a nota técnica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E isso é muito interessante porque no regime europeu, eles tinham um item lá, um considerando, em que a Europa dizia claramente, olha, essa lei de proteção de dados não se aplica a pessoas mortas, porque elas não desenvolvem mais a sua personalidade. Esse dispositivo, esse considerandozinho, não foi introduzido pela nossa LGBT. E aí deu a maior confusão, maior discussão para saber se isso ofenderia ou não a lei de proteção de dados. Mas eu achei a decisão da Autoridade Nacional muito boa, porque ela acabou com esse argumento. Então, assim, não viola a lei de proteção de dados, os herdeiros terem acesso à herança digital. Também não viola... a gente não pode dizer que há uma quebra do sigilo das comunicações. Porque quando é que o sigilo das comunicações é quebrado? Quando terceiro, estranho, um hacker, por exemplo, né, invade as minhas contas. Agora, acontece que os herdeiros não são terceiros estranhos. Eles são as pessoas autorizadas por lei, legitimadas para acessar aquele conteúdo. Então, eu não posso dizer que houve violação do sigilo das comunicações. E isso foram argumentos também que o tribunal alemão utilizou para rebater todas essas, digamos assim, todos esses argumentos contrários à transmissão da herança digital. Eles se manifestaram claramente sobre tudo isso, né? Muito interessante. Agora, eu não imagino que algum caso já tenha chegado, ou o caso da Marília Mendonça já tenha chegado ao STJ aqui, né? Mas, assim, ele já se pronunciou de algum modo sobre essa matéria? Como é que está essa questão internamente, Karina? É uma decisão do STJ. Por enquanto, nós só tivemos decisões de primeiro e segundo grau. Teve uma recente que foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu até fiz uma crítica a essa decisão na minha coluna no Migalhas, o German Report, porque foi uma decisão que foi diametralmente oposta à decisão da Alemanha. E não é porque foi uma decisão da Alemanha, mas é porque a corrente majoritária na Europa está indo nesse sentido, né? Por exemplo, até nos Estados Unidos, nós temos alguns estados que estão regulando e permitindo o acesso da família às contas, né, nas redes sociais. Tem estados como Delaware, por exemplo, que eles permitem até a família continuar utilizar a conta. A Itália, a França, Espanha, Portugal, de um modo geral, estão caminhando no mesmo sentido, a Áustria. Então, assim, a gente vê um movimento no plano do direito comparado, no sentido de
transmitir isso aos herdeiros. A Itália fala, inclusive, no direito à hereditabilidade dos dados, né? Que a família teria esse direito de saber, de controlar, de pedir a correção de determinados dados, que pediu o apagamento, né? Então, a gente vê esse movimento e nós vemos que nós estamos andando para trás. Né? Nós estamos andando para trás porque nós não estamos analisando a coisa de uma forma muito friamente. Porque também tem um detalhe, Léo. É muito sedutor esse discurso da proteção da privacidade, né? De que não deve transmitir aos herdeiros porque tutela a privacidade do falecido ou então do seu interlocutor. Mas a gente não pode esquecer que esses dados vão ficar nas mãos das plataformas, que são as que mais violam a privacidade das pessoas no mundo atual, que mais descumprem ilegalmente Sim. a LGPD, né? Então, a gente tem que... soa um pouco um discurso meio hipócrita, sabe? É como você deixar a raposa tomar conta dos ovos no galinheiro, né? É mais ou menos isso. Então, foi isso que eu abordei, basicamente, nos 2 artigos que eu escrevi no livro, que eu estou até com ele aqui também para mostrar. Karina, esse livro é demais. Vocês que não sabem, Karina é das juristas mais citadas no STJ e no STF. Hein? Acompanhe o German Report, que essa mulher fala, assim, vanguardas. Mas eu também estou com o meu aqui. Karina, e dentro do direito digital, o capítulo que você dedicou magnificamente, e sobre o qual fizemos, inclusive, algumas lives aqui, que podem ser revistas, há algum ponto ainda que a gente precise destacar nessa questão da herança digital? Eu acho que da herança digital nós já falamos tudo, né? O que eu acho que vale a pena a gente ficar para refletir a gente tem que tomar cuidado com essas cortinas de fumaça que se joga atualmente para a gente, né? É uma bandeira muito sedutora a da proteção da privacidade. Mas a gente não pode esquecer que quem defende essa bandeira são as empresas que mais bisbilhotam, coletam e armazenam os dados das pessoas no mundo inteiro, né? Essa corrente ela é muito sedutora porque aparenta privilegiar o ser, né, em detrimento do ter, né? Mas no fundo, Léo, essa corrente, ela privilegia os interesses patrimoniais das grandes plataformas digitais, porque esses dados vão ficar com elas. E nós não sabemos e nem temos como controlar o que vai ser feito com tudo isso, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um discurso um debate muito honesto, franco, sem hipocrisia, analisando que nós temos uma regra, né? Eu não acho que a gente precise, por exemplo, de uma lei, né? A Alemanha já disse, nós não precisamos de lei, nós temos uma lei já, um dispositivo legal que permite a transmissão da herança, seja ela digital ou analógica. Mas, de repente, aqui no Brasil, como a gente precisa fazer lei por óbvio, para dizer o óbvio, né? Talvez não seja má ideia o legislador intervir. Eu gosto muito mais de uma cláusula aberta, de interpretação ampla, do que uma legislação da mesma forma que a analógica. Salvo contrário do falecido. Aí sim. Então, o conselho que eu dou para quem não quer que a família acesse determinados e-mails, determinadas contas, é muito fácil, pessoal. Basta você tirar 1 hora da sua vida, vai no cartório, faz uma declaraçãozinha, deixa guardado, diz, olha, aquela conta do Gmail é para pagar. Pronto, resolveu o problema. Agora, se você não faz isso, a família vai acessar. Né?
Com certeza. Eu Karina, também, adorei querido. falar Vamos com programar a você. próxima A gente live para a gente falar sobre revisão contratual. a gente está se programando, já vamos deixar aqui para quem está acompanhando a gente ao vivo, em reprise ou pelo Spotify, Vamos pensar qual vai ser o tema no da revisão próxima. contratual, aproveitar para falar daquele artigo da ministra Nancy, que citou a coluna do livro German Report. Né? Vamos sim. Então eu vou montar a programação, a gente bate juntinho esse próximo encontro e traz aqui nas nossas redes sociais, comunicando qual é o dia do nosso próximo encontro para falarmos desse tema magnífico. Obrigado pelo carinho, pela atenção de sempre. Boa viagem amanhã e a gente se fala em São Paulo. Um abraço a todos que nos acompanharam hoje à noite. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e com saúde.